15th grade. I hope everything is fine with you. Na aula de hoje, nós trataremos de mexer em um texto em inglês. Quando eu digo mexer, quero dizer que faremos cortes, acréscimos e ajustes. E tudo isso em inglês. Para tal, creio que você pode precisar da valiosa ajuda de um dicionário de papel português e inglês. Caso você não tenha acesso a um, você pode também usar o excelente Google Tradutor. Veja abaixo um texto que trata sobre as vantagens de morar no interior. Para lê-lo e entendê-lo, primeiramente você vai encontrar as keywords, para só depois traduzir o texto. Gente, o que são as keywords? Quem lembra? São aquelas palavrinhas parecidas em inglês e em português. Por exemplo, space. Veja só, você sabe que palavra é essa? Actively. Digits. Olha só. Tenho certeza que você sabe que palavra é essa em português. Apartment. Então você vai achar essas keywords para ter uma noção geral do texto, para depois traduzi-lo. Vamos lá. O texto diz: It's cheap. You have to actively try to spend more than $20 on a meal, even a good one. A movie still costs single digits. No one has a clue or cares what brand of clothing you're wearing. There is space for you, for your dog, for your kids, between you and your Ananian neighbors. An ad on the NY subways sums up. Raising a baby in an NYC apartment is like an oak tree thimble. In the country, you aren't constantly aware of your socioeconomic status. You worry a lot more about the weather. You don't have to push your way onto an overcrowded subway car only to find yourself squashed next to someone else or elbows you. Church is yellow. You disclose when people ask to you. People say hello and how are you and generally mean it. You go to the grocery store and have a decent chance of seeing at least someone you know. Your doctor actually calls you call with a concern. People don't size you up constantly based on social status or income. Após a leitura atenta do texto, uma das 6 questões. Gente, o texto achou os cognatos? Agora você vai. Não precisa você colocar ação. O que vai acontecer? Você vai só para poder responder essas questões aqui, tá? Existe uma frase no texto inteiro que está totalmente fora do contexto. Qual é essa frase? Gente, tem uma frase que tem no texto que não tem nada a ver com o texto. Você vai colocar aqui essa frase em inglês. Qual das frases abaixo poderia ser acrescentada ao texto sem prejuízo de seu contexto? For all, I prefer to live at the country. Addis Ababa is the best place to live ever. I prefer to live next to a pharmacy. Gente, se eu fosse colocar dentro do texto uma dessas 3 frases, qual seria? Qual seria a frase que daria certo sem mudar o contexto do texto? 3. The text is about the advantage to live near a river, the advantage to live at the country, ou how difficult was the Vietnam War. O texto é sobre o que, gente? Você vai marcar aqui a opção correta. 4. Escreva 5 keywords que você encontrou no texto. Eu já disse o que são keywords. 5. Na frase You don't get suspicious when people are nice to you, a palavra nice pode ser substituída por qual outra palavra, sem prejuízo ao sentido da frase? Gente, eu pego essa frase aqui, ó. You don't get suspicious when people are nice to you. Eu vou trocar essa palavra nice por outra, mas eu quero que seja outra palavra que o sentido da frase seja o mesmo. Qual seria essa palavra? Rude, easy ou fine? 6.
Na frase you go to the grocery store, é usada a affirmative form do verb to be. Veja só, aqui ele está afirmando you go to the grocery store. Ele está afirmando, você vai à mercearia. Para passar essa mesma frase para a negative form, como seria? Você não vai para a mercearia. Como seria, gente? You don't go to the grocery store. You don't to the grocery store. Ou you no go to the grocery store. A gente viu isso na aula passada. Tá ok? Precisa traduzir o texto? Precisa para você entender, mas não precisa copiar a tradução, tá? Respostinhas aí no caderno, tá ok?